melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar que eu sou detentor de uma doença, né? Eu tenho uma doença grave, seríssima, e aceitar o tratamento dessa doença, que foi abrir mão. Abrir mão de lugares, de pessoas, de hábitos. E, e esse tratamento começou com um direito que eu tinha, porém, ele sempre tinha que ter respostas. As pessoas sempre queriam que eu desse respostas. Tá? E eu entrei num consultório de uma psicóloga e ela me deu o melhor direito da minha vida, que foi o direito de ficar em silêncio. E eu não sei o que ela ouviu com aquele silêncio, que ela adquiriu a minha confiança. E eu pude falar para ela coisas que até eu tinha esquecido, que eu tinha passado, que eu tinha feito os outros passarem. E parece que isso foi me libertando, sabe? De cargas, né? Ou de potencialidades dessa doença. Uma doença que, por mais que tudo à minha volta mostrasse que eu estava perdendo, né? Perdendo família, perdendo empresa, perdendo minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, estudo, sabe? Eu ainda continuava naquele processo, sabe? De comer muito, de jogar, de andar com pessoas, ir a lugares, usar drogas, e cada vez mais. Caraca, foi sensacional, sabe? Admitir que eu tenho uma doença, não se conhece cura para essa doença, porque se eu me permitir a voltar para aqueles lugares, para aqueles comportamentos, se eu me permitir a tomar um copinho de cerveja, sabe, essas, cara, ela volta com toda a força de novo. E a força dela é essa, é isso, sabe? Se eu me permitir, eu acabei de jantar, eu vou tomar um sorvetinho ali, mas se eu me permitir a continuar comendo, parece que bate em mim uma depressão, sabe? Se eu me permitir entrar no shopping, não aproveitar o ar-condicionado, o cinema, a pipoca, e eu começar a comprar, eu saio de lá como se fosse possuído por um demônio de dor, de tristeza. Sabe? Nada que me traz muita euforia eu posso vivenciar. É loucura isso, sabe? Falar disso. Falar que eu sou detentor de uma doença onde eu tenho que me limitar a pequenos prazeres da vida, sabe? E tem que ser novos, porque os que eu já conheço iam me matar. Então, assim, o tratamento, né? Eu focar no meu tratamento foi sensacional. Parar de querer lutar, de querer brigar, sabe? A indiferença, sabe? Ser indiferente a coisas, né, meu? É sensacional, sabe? E é muito louco, porque quando fala doença não, é safadeza. Pô, como que vai ser safadeza? É falta de vergonha na cara. Pô, é muito louco isso. Porque falar para quem está de fora de mim é uma coisa muito louca, porque eles não vão entender isso. Não tem como ser safadeza eu perder uma empresa que eu construí com o meu trabalho, uma família que eu construí, um estudo que eu sacrifiquei-me. Sabe, não tem, porque eu não ganhei nada. Mas o mais louco também, assim, é que não tem... Eu conheço pessoas hoje, né, que se tratam comigo, que elas têm tudo que eu nunca tive. E às vezes eu fico perguntando, por que ela... É tudo muito louco. Eu só sei que, admitindo que eu tenho essa doença, adquirindo o direito de ficar em silêncio, de deixar as pessoas ouvir o meu silêncio, de ouvir o meu silêncio, eu fui crescendo, sabe? Com um poder de ser indiferente a isso, a tudo aquilo que eu me agarrei. Drogas, prostituição, compras, um ego exacerbado. Sabe? Não sei o que eu me dei essa ideia de falar disso aqui para vocês hoje, mas não é safadeza que você carrega. Você está engordando porque você não consegue parar de comer uma doença, você não consegue parar de comprar uma doença, não consegue parar de jogar uma doença. É algo muito maior do que você é. E se não tiver explicação, então não procure explicação pelo que você tem. Procure a forma de paralisar isso, porque tem como paralisar, né? Minha mãe é minha mãe, minha mulher é minha mulher, meus amigos são meus amigos, minhas irmãs são minhas irmãs, meu irmão, né? E isso é sensacional, poder sentir isso tudo de novo. A minha empresa, sabe? A minha vida de novo, sabe? Mas eu tive que ser indiferente a tudo aquilo que eu achava que era
tão importante na minha vida quanto viver. Estar vivo não é a mesma coisa que viver, não. Hoje eu estou vivendo. Diferente, né? E é uma coisa muito louca também isso que eu vou falar. O vídeo está ficando longo, mas é que às vezes nós queremos viver a vida pro outro, do outro. E talvez para quem tem a doença que eu tenho não dá, viu? Eu tenho que viver a minha, o meu jeitinho mesmo, né? A minha loucura mesmo, para mim não continuar na solidão, sozinho, amargurado, jogado pelos cantos. Somos todos as e vós.